cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Olá, é uma alegria, é um privilégio mais uma vez receber você no canal do YouTube da Batista Vila Formosa. Você e sua família são muito bem-vindos aqui e com certeza mais uma vez vamos poder celebrar, vamos poder agradecer ao Senhor, vamos poder conhecer um pouco mais da palavra dele, o recado que ele tem para as nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Costumo sempre dizer, nós não estamos aqui presencialmente, mas estamos juntos porque o que nos une é o amor de Cristo. Nesse momento de tanta luta, de tanta aflição, mas de muita esperança e de muita fé, decidi compartilhar com vocês nessa noite sobre o medo que muitas vezes se transforma em fobia, e essa fobia tem prejudicado inclusive a nossa fé e a nossa esperança. Antes de ler o texto e orar, eu gostaria de compartilhar com você uma pesquisa que eu fiz sobre o medo, mas o medo voltado à fobia, porque nós precisamos pensar um pouquinho que o medo é importante, o medo faz parte das nossas vidas e ele é importante para a nossa sobrevivência.
pois o medo é que vai nos fazer evitar situações que possam causar danos à nossa vida, à nossa saúde. Mas quando esse medo é exagerado e ele se transforma em fobia, ele vai causar o inverso, ele vai causar um sofrimento nas nossas vidas. E é por isso que eu quero compartilhar com você sobre esse medo que muitas vezes transformado em fobia acaba prejudicando a nossa esperança e a nossa fé. Como eu disse, fazendo uma pesquisa sobre fobia, sobre o medo, né? Quando esse medo exagerado, eu não sei se você já ouviu falar dessas palavras, mas confesso que algumas aqui eu conheci pela primeira vez. Algumas delas eu quero compartilhar com você. Preste bastante atenção. A glutofobia, sabe o que é isso? Medo de tomar banho. Eu acho que eu já tive isso, talvez você lá na adolescência ou quando criança, nós talvez tivemos esse medo aqui. A cluofobia, medo exagerado da escuridão. Sabe as pessoas que não podem ficar no escuro, se falta energia elétrica ele já fica apavorado. Aikimofobia. Isso aqui, inclusive, tem alguns irmãos da igreja que têm medo de agulhas de injeção ou objetos pontudos, ou seja, agora nesse período de vacinação, tem alguns que sofrem dessa fobia. Brontofobia, medo de trovões e relâmpagos, medo em excesso, né? Sinofobia, medo de cães. Deudrofobia, medo de árvores. Interessante isso, né? Você ir num parque, às vezes você vê a pessoa meio preocupada, ele tem aquela fobia, aquele medo exagerado de árvores. Escopofobia, sabe o que é isso? Sabe quando você está preocupado se alguém está observando você? Então, esse é o medo de estar sendo observado. Gnosiofobia, medo do conhecimento. Malaxofobia, medo de amar. Olha, tem gente que tem medo de amar. E essa então? Teofobia, medo de Deus ou, mais precisamente, medo da religião. Tem o pavor da religião. Tonitrofobia, já falei, mas de um outro aspecto, o medo do trovão. Oiofobia, presta atenção, mamães e pais. Medo dos próprios filhos, medo da prole. Isso está muito relacionado, inclusive, com depressão pós-parto. Vou concluir com xilofobia, medo de objetos de madeira ou de floresta. E último, pasmem, eclesiofobia, medo de igreja. A que ponto chegamos ou a que ponto o medo exagerado pode nos trazer consequências? Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade sobre o medo que acaba, ou a fobia que tem nos trazido a deixar de lado muitas vezes a nossa fé. Para isso eu quero compartilhar com você um texto lá do Antigo Testamento. Moisés conduz o povo, retira o povo do Egito, da escravidão, mas o povo parece que continuava com medo, não realmente tinha fortalecido a sua fé. Mesmo depois das pragas do Egito, o povo teve ali, conseguiu ver ao vivo e a cores tudo aquilo que aconteceu, mas eles continuavam com medo, com receio, e isso abalava a sua fé. Quando eles chegam àquele momento de atravessar o mar, mais uma vez eles reclamam porque eles só estão olhando na sua retaguarda, não conseguem perceber a frente. E uma série de questões que realmente só Deus na vida de Moisés e Josué. Quem sabe nos dias de hoje, com tantas lutas, depois de mais de um ano, de pandemia, de dificuldades, nós também não estamos chegando ao ponto difícil do medo. E às vezes esses medos têm abalado a nossa fé. Vamos à leitura do texto de Números,
capítulo 14, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e as nossas crianças serem por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o desardarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Mesmo apesar das manifestações poderosas de Deus, o povo continuava medroso. E esse medo estava se transformando em fobia, prejudicial à sua fé e o relacionamento com Deus. Vamos falar um pouquinho de medo e fé, baseado nesse texto e outros textos das Sagradas Escrituras. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos porque estamos mais uma vez reunidos através das redes sociais, na celebração online. Te pedimos mais uma vez da tua graça, do teu cuidado, do teu amor. Já te agradecemos pelas bênçãos, Pai. Te pedimos por cada vida, cada família que nos acompanha e que mais uma vez o teu Espírito Santo possa atuar nas nossas mentes e corações e possamos compreender a tua palavra e sermos alimentados mais uma vez nessa oportunidade. Te pedimos pelos enfermos, pelos enlutados, que o Senhor continue entrando com providências, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouquinho sobre esse texto. Vocês lembram que depois que atravessaram o mar, o povo de Israel chega a Canaã, mas eles têm que conquistar essa terra. E aí então Moisés reúne 12 espias e eles vão até a terra de Canaã para saber como é que eles iam sitiar, como é que eles iam tomar aquela terra. E aí esses espias dos 12, 10 deles só focam as dificuldades, lembrando que lá tinha um povo muito grande de estatura, né? Os gigantes, as cidades eram cercadas por altos muros, enfim,
Esse medo começou a tomar conta de 10 espias. Mas não foi esse o caso de Calebe e Josué, porque eles entenderam, e aí sim, quando a fé começa a superar o medo, quando a fé começa a superar a fobia, então nós realmente trabalhamos ou andamos sob a direção de Deus. E aí, Calebe e Josué, então, afirmam ali, quando reúne ali o povo, Moisés, e Arão, para dizer aos representantes, aos líderes ali, que era viável sim invadir, era viável conquistar aquela terra, porque Deus estava com eles já começam a reclamar novamente, como eles tinham já feito algumas vezes anteriormente. E aí eles queriam inclusive apedrejar, Moisés, Arão, mas aí a glória do Senhor se manifestou. Mas antes disso, nós vemos aqui Josué e Calebe demonstrando toda a sua fé, essa fé que vence o medo, essa fé que vence essa fobia. E eu quero focar um pouquinho nessa questão, porque nos dias de hoje tenho acompanhado tantas pessoas ficando abatidas, e nós somos seres humanos, mas parece que esse medo, essa preocupação está se transformando em fobia em muitos casos, em muitas vidas. E aí nós temos a questão da prejuízo à fé. E aí nós não conseguimos enxergar mais as bênçãos do Senhor. Mas Deus afirma aqui ao povo de Israel: não tenha medo deles, ou seja, não importa a estatura, não importa os muros da cidade. Vamos contextualizar isso nos dias de hoje. Não importa o deserto e as dificuldades, não importa a pandemia, não importa as dificuldades, a crise econômica, social, política, não tenha medo. E é isso que a gente precisa continuar enxergando, continuar crendo, continuar tendo a esperança para que a fé possa superar esse medo ou essa fobia. Eu quero destacar, primeiramente, nos versículos 2 a 4 do texto que nós lemos, que o medo ou esse medo em excesso, ele vai nos fazer olhar para trás ao invés de avançar. Veja que o povo só vê as dificuldades. Quando era para atravessar o mar, eles estavam à frente, tinham o mar, e na sua retaguarda o exército de Faraó. Eles esqueceram rapidamente como Deus havia operado na vida daquele povo. Em vez de eles confiarem em avançar, não, eles estavam preocupados com o que estavam na retaguarda. E o texto diz: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha onde o povo chega. Às vezes a dificuldade que nós atravessamos hoje, nós chegamos ao ponto realmente de querer olhar para trás ao invés de avançar. E aí nós começamos a ter essa fé vacilante. Aí esse povo estava tão assustado com as informações daqueles 10 espias, eles não levaram em consideração o que Josué e Calebe estavam falando, e muito menos o que Moisés e Arão estavam afirmando. E Moisés recebia a ordem direta de Deus. Mas eles estavam tão apavorados, e quem sabe talvez hoje nós estamos vivendo esse tempo de tantas incertezas, de tanto bombardeado por tantas informações e não sabemos as que são realmente verídicas, as que não são. Uma coisa sabemos: vivemos na pandemia, precisamos tomar os cuidados, precisamos sim continuar tendo fé, crer no Senhor, mas também ser orientado pela medicina. Não vou entrar no mérito da questão e sabemos disso, mas esse medo exagerado por um povo que já havia enfrentado lutas e dificuldades, e aí vai a minha pergunta, para todos nós: será que nós já não enfrentamos dificuldades também nessa vida? Quantos já não enfrentaram problema de saúde, crise econômica, desajuste familiar, vícios, mas conseguimos superar?
Então nós precisamos também continuar entendendo, continuar olhando para frente. Nós precisamos continuar com a nossa fé, nós precisamos continuar vivendo sob a dependência de Deus. E o povo de Israel também titubeou, também vacilou, como todos nós. E é interessante que quando a nossa fé começa a vacilar, é porque o nosso foco está errado. O texto é claro, o texto fala sobre isso. Em vez de olharmos para frente, em vez de olharmos que nós podemos e vamos superar esse momento, não por méritos nossos, não pelas nossas forças, mas me permita aqui um parênteses, essa semana foi que se findou aqui, estamos iniciando essa nova semana, mas essa semana passada nós tivemos muitas bênçãos aqui na Batista Vila Formosa. Aqueles que estavam acometidos da Covid, dessa pandemia, internado, nós tínhamos um irmão inclusive que estava internado em estado grave, mas ele se recuperou, ele está de retorno ao seio da família. Tivemos um culto via plataforma Zoom na sexta-feira, um vídeo culto de gratidão, de agradecimento a Deus. Porque quando nós estamos com o foco errado, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos, e o texto fala, Moisés lembra, Deus está com o povo. Deus está com o povo, de dia está com uma nuvem que protege do sol do deserto, e de noite está com uma coluna de fogo. Deus continua nos protegendo hoje, Ele continua nos direcionando. Interessante que Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É necessário muitas vezes esquecer das coisas que ficaram para trás. Precisamos continuar avançando. Então devemos ressaltar que o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Não se esqueça disso. A segunda questão que também podemos levantar, baseado no texto, é que o medo nos faz viver com limitadas bênçãos. Quando nós vivemos pela fé, nós andamos mais. Somos mais abençoados, se é que podemos dizer isso. Percebemos essas bênçãos. Mas o medo, muitas vezes, nos faz esquecer, nos faz, como já falamos anteriormente, tirar o foco. O medo nos faz ser muito limitado. O povo de Israel era limitado, muitas vezes. Graças a Deus que Moisés, Arão, Josué, Caleb tinham outra visão. Graças a Deus que hoje continuamos, muitos tendo essa visão, vivendo pela fé. Mas o medo nos faz viver realmente com limitadas bênçãos. Nós nos esquecemos muitas vezes do poder de Deus, mesmo que isso seja momentâneo, mas isso nos traz consequências, isso nos traz malefícios e não benefícios. O Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Precisamos crer nisso, Essa ajuda, esse socorro está à nossa disposição. Também podemos caminhar no que diz o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmos 27, versículos de 1 a 5. O salmista também percebeu e ele diz: esta luz nunca pode ser extinta pelo homem.
O Senhor é a minha salvação, a minha proteção, o meu escudo, a minha defesa. De quem terei medo? Isso é impressionante. Por isso nós precisamos continuar confiando. Precisamos deixar esse medo exagerado de lado, essa fobia, mas continuar dependendo do Senhor. Quando nós estamos com esse medo exagerado, nós temos essas bênçãos limitadas e nós esquecemos da provisão de Deus. E aí vamos falar um pouquinho da crise econômica que já está em andamento e muitos estão pensando, estão dizendo, né, os economistas, os estudiosos do assunto, que isso vai piorar. E realmente aumentou o número daquelas pessoas que estão em necessidade, estão passando inclusive necessidade de alimento. Mas nós não podemos esquecer como cristãos da provisão de Deus. O que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós podemos e como seres humanos teremos medo. Mas esse medo não pode se transformar em fobia, esse medo não pode chegar a uma intensidade de abalar a nossa fé. O medo nos faz olhar para trás ao invés de progredir, o medo nos faz viver com limitações ou limitadas bênçãos em vez da fé. Quero destacar também dos versículos de 5 a 9 do mesmo texto, que o medo nos faz viver com divisão no amor e amizades. Olha o que aconteceu, a ponto deles não mais aceitarem a liderança de Moisés e de Arão, não ouvirem o que Josué e Caleb estavam dizendo, só porque Josué e Caleb, no meio daqueles 12 espias, foram os únicos dois que voltaram realmente confiando, tendo fé em Deus. Os demais voltaram apavorados. Enfrentamos essa luta, essa dificuldade? Sim, mas precisamos continuar confiando. Quando o medo chega nesse ponto, ele vai trazer divisão, e não é difícil, né, ver isso até nos dias de hoje. A divisão que nós temos no nosso próprio país, a divisão política, que gera consequências na saúde, na economia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A consequência do medo, ou uma das consequências, é essa divisão. O texto deixa muito claro, não existe mais unidade. Quando existe medo, não existe unidade, mas existe o quê? Desunião. O medo divide, e o medo divide o mais ardente amor. Nós precisamos tomar cuidado. O medo traz muitas vezes deslealdade. O medo nos faz perder o respeito e a consideração pelos outros que não compartilham do nosso medo, que não compartilham das nossas ideias, né? Então esse medo, quando exagerado, ele causa também divisão nos relacionamentos. A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça de Deus não pode mantê-lo. Preste atenção. Vou repetir, preste bastante atenção. A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça de Deus não pode sustentá-lo. Devemos simplesmente amar ao Senhor e deixar que Ele nos leve, que Ele nos conduza, mesmo em meio à pandemia, em meio à crise econômica, crise social, crise política, Deus vai nos conduzir. O medo nos faz olhar para trás, ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos, ao invés da fé. O medo nos faz viver com divisão no amor. E, finalmente, capítulo 14, versículo 3. O medo nos faz esquecer o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar ao deserto, ou ao Egito, melhor dizendo?
O medo cega. Eu tenho acompanhado e tenho falado muito. Parece que as pessoas, mesmo cristãos, não conseguem mais perceber as bênçãos do Senhor. Você que está nos acompanhando agora, será que você no último mês, nos últimos 2 meses, no último ano, não teve nenhuma bênção para contar? Você que nos acompanha e foi curado, isso não é bênção? Claro que vamos chorar com os que partiram, chorar com os que choram, famílias enlutadas, dificuldades, isso estamos enfrentando, são lutas nesse mundo, mas nós não podemos ficar cegos quanto às bênçãos do Senhor. O medo cega, o medo amarra, nós não conseguimos andar, não conseguimos prosseguir. Pessoas que só acompanham esses noticiários, só vivem esse momento, não têm perspectiva de sair dele. Já perderam a vontade de viver. 2 Timóteo, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Precisamos realmente rever o conceito de fé e medo. Precisamos rever o momento que vivemos, e esse texto é propício à trajetória do povo de Israel sob a direção de Moisés e depois de Josué. Vai nos levar a pensar realmente o momento que vivemos. Nós precisamos entender que a fé precisa vencer o medo exagerado ou a fobia. Porque se a fé não for vencedora, nós sempre estaremos regredindo, estaremos sempre sem perceber as bênçãos do Senhor. Não viveremos uma vida em abundância. Concluo. O medo nos faz olhar somente para trás, ao invés de progredir e avançar. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. A fé nos fortalece, o medo nos enfraquece. O medo divide, a fé une. O medo leva-nos ao fundo do poço, a fé leva-nos aos altos céus. O medo nos faz viver com divisão no amor e amizades. E por último, o medo nos faz esquecer dos planos de Deus. Sabemos das lutas que todos têm passado. E eu, como todos os pastores e líderes, podemos dizer com certeza e convicção, porque vivemos na prática o acompanhamento das pessoas, das famílias, acompanhamento em todos os aspectos, na vida espiritual, muitas vezes na parte psicológica, na parte material do suprimento das necessidades. Mas uma coisa é certa, meu querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, permaneça crendo e depositando a sua fé em Cristo Jesus. E aí sim, mesmo humanos como somos, nós vamos vencer esse medo exagerado, porque medo todos nós devemos ter um pouquinho, mas um medo que seja controlável e não um medo descontrolado, um medo que se transformou em fobia. Meu desejo, minha oração é no sentido de que possamos permanecer firmes na fé e na esperança, depositando a nossa fé, continuando a depositar a nossa fé em Cristo Jesus. E aí, com certeza, seremos vencedores, como Moisés, Arão, Josué, Caleb, Paulo, Jó, Estevão e tantos outros que nós conhecemos através das Escrituras, porque o mesmo Deus daquele tempo, daquele momento, é o Deus de hoje, do Adilson, da Rosana, da Kelly, do Ricardo, do João, da Maria, do Ailton. Deus
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua suprindo e Ele nunca vai nos desamparar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus complete em cada coração a sua palavra nessa oportunidade e que possamos vencer o medo, crendo não em religião, não em homens, mas crendo no Todo-Poderoso, aquele que continua atuando, que continua nos abençoando, apesar de muitas vezes das nossas fraquezas, mas Ele continua nos sustentando. Que Deus abençoe você e a sua família. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me ama. Teu amor não falha, larará, larará. Teu amor não falha, larará, larará. O vento é forte, profundo mar, tua presença vem me